A minha vida foi marcada por essa história que meu avô contava a respeito do pai dele. Ele disse que, certa vez, o meu bisavô vendeu a sua propriedade para comprar outra em um lugar que ele considerava ser melhor. Ele tinha a expectativa de que nesse outro lugar a terra seria mais produtiva, eles seriam bem-sucedidos, mas a verdade é que justamente o contrário aconteceu. A nossa família, até então, começou a ter muitos prejuízos e então o meu bisavô não foi bem sucedido nessa empreitada. O que me faz pensar que nós investimos nossa vida naquilo que nós achamos ser grandes oportunidades. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar em quantas oportunidades você investiu a sua vida para tentar encontrar algo melhor, encontrar um lugar melhor, encontrar o seu lugar? Uma oportunidade que vai abrir as portas de um novo tempo, e não há nada de errado nisso. A gente vive assim. É por causa disso que a gente deixa um emprego para começar outro. É por causa disso que a gente muda de cidade. A gente tem a coragem de deixar certos ambientes para começar a conviver em outros ambientes, muda de amizade, muda de comportamento, porque nós estamos procurando um lugar para nós, um lugar que a gente chama de nosso, que a gente assuma e diga: aqui é o meu lugar, é aqui que eu tenho que ficar. Só que nem sempre as oportunidades são aquelas que nos conduzem aos melhores lugares. Nem sempre são aquelas coisas que nós pensamos que vai nos trazer grande proveito, que de fato nos dão as melhores condições. Você já tomou uma decisão errada pensando que era a chance da sua vida? Você já abraçou uma oportunidade, quando você chegou lá, você constatou: olha, não é para mim, não deu certo, tomei uma decisão errada, falei mais do que devia, fiz menos do que deveria, não correspondi à altura ou fui além do que precisava. Algumas oportunidades podem nos levar a esse tipo de situação. Mas veja, qual foi a última vez que, ao invés de escolher algo a partir de uma oportunidade, você escolheu baseado em um propósito? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão consciente de que aquela era a coisa certa a ser feita e que precisava ser feita a qualquer custo? Porque nem sempre o que Deus nos chama para viver e para fazer vai nos trazer alguma vantagem imediata. Muitas das vezes Deus nos chama para perder, Deus nos chama para abrir mão. Você sabe o quanto você está disposto ou disposta a perder escolhendo por um propósito? Você está disposto ou disposta a perder, a renunciar a algo, para encontrar o lugar que Deus preparou para você, e você sabe o preço que isso vai lhe custar? Nem sempre isso aparece na nossa vida de uma maneira simples, porque é natural querer nos salvar a nós mesmos, é natural querermos ser bem-sucedidos, mas nem sempre aquele caminho que é largo e espaçoso vai nos levar ao lugar que Deus preparou para nós. Nem sempre a gente vai conseguir assumir o nosso lugar em Deus por esse caminho que parece confortável. E é por isso que esse texto de Neemias chama tanto a minha atenção. É magnético, ele atrai
a nossa atenção exatamente para respondermos a essa pergunta: que lugar é esse que eu preciso assumir? Como eu consigo abrir mão de propostas, abrir mão de oportunidades para fazer aquilo que Deus está me chamando para fazer? Vamos ler juntos Neemias 11? Neemias capítulo 11, versículo 1, diz assim: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá também, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. E esta é a lista dos nomes dos líderes das províncias que foram morar em Jerusalém. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver nas próprias casas nas várias cidades de Judá, mas alguns do povo de Judá e de Benjamim se mudaram para Jerusalém. Veja que o momento em que eles estavam não era dos mais favoráveis. Talvez você pense que ter um lugar para morar assim de graça, minha casa, minha vida, 0800 em Jerusalém, você acha que seja uma grande vantagem, mas na verdade não era, porque as tribos, cada uma recebeu uma parte da terra, e aqui a gente está diante de Judá e diante de Benjamim, duas tribos que tinham suas porções, e cada família também tinha o seu pedaço de terra. Era chamado de Deus que eles estivessem no lugar que eles herdaram dos seus pais. Havia uma promessa, uma tradição a ser seguida. E lembre-se, eles estavam vindo da Babilônia, do exílio. Eles ficaram tanto tempo fora daquele lugar. Na verdade, eles nem conheciam o que era aquela terra. Muitos deles estavam conhecendo, estavam aprendendo a lidar com aquilo. E nesse momento, ao invés de assumir a posição, assumir a terra, o lugar que os seus pais deixaram para eles, alguns foram desafiados a assumir um lugar que Deus estava chamando eles para ocupar. Não o lugar da tradição, não o lugar da antiga promessa, mas agora o lugar de uma nova promessa, para um novo tempo. Mas Jerusalém era apenas uma cidade murada. Pergunte-se, o que havia em Jerusalém para chamar a atenção deles? O que havia de tão especial naquela cidade? Apenas muros, apenas um pouco mais de proteção. Ali havia o templo, mas onde estariam as terras para cultivarem? Era um povo agrícola, era um povo pastoril, eles cuidavam de rebanhos, não haveria como apacentar os rebanhos dentro de uma cidade, não haveria como plantar uma horta ou um pomar para sustentar a própria casa. Uma coisa é você ter aquele vasinho de planta com um temperinho lá na janela da sua cozinha, você pegar um pedacinho lá no quintal. Agora, como você vai alimentar a sua família morando numa cidade? Optar por morar em Jerusalém era um grande desafio. Eles precisariam abrir mão de muita coisa para obedecer à voz de Deus. E nesse caso, assumir o lugar que Deus tinha para eles exigiria confiança, exigiria renúncia, um alto preço. E nós estamos diante dessa situação. Será que você também não está diante dessa situação? Será que você não se enxerga nesse momento onde a própria Bíblia diz: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, diante de nós está a morte e a vida, o bem e o mal, há diante de nós um lugar que Deus nos chama para ocupar no trabalho, ocupar em casa, ocupar nos relacionamentos, na diversão, onde quer que nós estejamos, está diante de nós a opção de assumir uma responsabilidade diante de Deus.
há as oportunidades, mas há também o propósito. E saiba, nunca será fácil escolher lutar por aquilo que Deus nos chama para fazer. Todo o povo se dedicou na construção, todo mundo ajudou a reconstruir, e eles ficaram juntos nesse projeto por aproximadamente 52 dias, mais o tempo de consagração, mais o tempo de ouvir a lei, mas agora estava diante deles a diferença entre aqueles que ajudaram e aqueles que assumiram, aqueles que participaram de algo e aqueles que tomaram posse de algo. Até porque não havia lugar na cidade para todo mundo, e cada um deveria ocupar o seu próprio lugar. E tudo começa com os líderes. Os líderes, aqueles que assumiram a responsabilidade diante do povo. Lembre-se, na Bíblia, a ideia de liderança sempre é a ideia de serviço. E não é um serviço que pensa na necessidade do outro, é um serviço que pensa naquilo que o outro precisa receber para ser bem-sucedido. Não é o que o outro quer, mas aquilo que o outro precisa como base para cumprir a vontade de Deus. Os líderes assumiram essa responsabilidade, foram os primeiros. Eles se colocaram à disposição e passaram a morar em Jerusalém. Certamente eles tinham casas nos campos, certamente eles tinham propriedades fora, mas escolheram fazer de Jerusalém a sua base, fazer da cidade um local onde o chamado deles se realizaria. Não havia comércio, era uma cidade com pouca gente. Não havia muitas opções, mas eles sabiam que ali era o lugar que Deus estava chamando eles. Talvez os líderes fossem aqueles que tivessem um pouco mais de recursos que os outros moradores de Jerusalém, mas mesmo assim, eles optaram em ficar no lugar onde Deus os chamou para estar. Sabe, nós também temos esse papel de liderança. Nós também temos essa responsabilidade diante de Deus de iniciar algo, para que os outros vejam o que Deus está nos chamando para fazer. Levantar e resplandecer significa isso. Você, como pai de família, se levantar e dizer em sua casa: nós vamos dedicar esse tempo para a oração, nós vamos agradecer. Liderar significa você se levantar no seu trabalho e você dizer: nós vamos encontrar uma solução, nós vamos trazer paz, nós vamos mitigar os conflitos, nós vamos ajudar, vamos servir uns aos outros. Liderar, assumindo um lugar, significa abraçar a responsabilidade e dizer: esse problema é meu. Lute, assuma o lugar onde Deus te chama para liderar. Liderar pelo serviço, liderar como Jesus. Outro lugar que nós vemos aqui, não é apenas o dos líderes, é também o lugar dos escolhidos. Eles tiraram sorte, eles sortearam, e 10% do povo foi sorteado para morar em Jerusalém. 10% foi escolhido na sorte, para que eles se movessem para aquele lugar. Eu não sei se eles ficaram tão felizes assim em se mudar, eu não sei se alguns coçaram a cabeça e pensaram: eu tenho uma herança, eu tenho minha terra, eu tenho lugar que deixaram para mim, eu podia ir para lá, eu podia me desenvolver, eu podia plantar, eu encontrei uma terra boa para poder cultivar, para poder levar meus animais para pastar, tinha uma nascente boa naquela terra, mas eu não vou poder trabalhar nela. Eu fui sorteado, eu fui escolhido. Como você se sente quando se lembra que Deus escolheu você para morrer por Ele?
Como você se sente quando você lembra que Jesus o chamou para segui-lo, tomando a sua cruz, não a dele, a sua própria cruz? Ser escolhido, com certeza traz para nós um sentimento de significado, de importância. Quem não gosta de ser lembrado? Quem não gosta de ter a sorte grande? Quem não gosta de receber uma mensagem dizendo: olha, eu orei por você, eu me lembrei de você? Ah, que maravilha ser escolhido, que maravilha receber essa atenção. Mas quando Deus nos chama, nos escolhe para servir, para ser o menor, quando Deus nos chama para as tarefas mais difíceis, Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Ser escolhido é um grande desafio, mas assim como aqueles que foram sorteados abraçaram essa responsabilidade, eu desafio você, porque nós fomos escolhidos em Cristo Jesus, e antes da fundação do mundo, antes do início de todas as coisas, Ele já nos tinha escolhido para praticarmos boas obras, para fazermos grandes coisas para a glória dEle. Olha, não há nada na vida de um escolhido que seja insignificante. Não há nada em sua vida que não importe para Deus. Você é um escolhido. Viva como um escolhido. Mas isso exige de nós mudar. Exige de nós um passo de fé para assumir o nosso lugar como escolhidos. Mas um outro lugar é o lugar daqueles que se voluntariaram. Lugar dos voluntários. Eles não eram os líderes do povo, eles não foram sorteados, mas eles disseram: esse é o meu lugar. Ninguém falou meu nome aqui, ninguém me chamou para essa conversa, mas eu quero fazer parte disso. Deus está nisso e eu também vou dedicar a minha vida junto com Ele. Coisa linda é você se entregar, é você se dedicar. Talvez algumas pessoas digam assim: olha, Deus não me chamou, queria tanto que Deus me chamasse para ser um líder, queria tanto que Deus me chamasse, me escolhesse para fazer algo na obra dEle. Deixa eu lhe dizer, você nasceu para isso. Tudo que nos falta é simplesmente dizer: eis-me aqui. Há para cada um de nós uma missão, mesmo que você não saiba o seu lugar nela, Deus tem uma missão para você, e é quando você diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer parte disso, sem dúvida, eu me voluntario, eu me entrego, e ouça essa palavra, eu me consagro. Consagrar, tornar-se sagrado, tornar-se exclusivo para essa causa. Eu sou um voluntário. Veja, esses 3 lugares, mas veja o que o texto diz no versículo 2: o povo abençoou todos os que se ofereceram. Os líderes, aqueles que foram escolhidos, mas o povo agora aparece para abençoar os voluntários. Há uma bênção em se dedicar, há uma bênção em você dizer: eu vou dedicar a minha vida a essa causa, a esse propósito. Esse é o meu lugar. Eu vejo que muitas pessoas lutam a vida toda para encontrar uma oportunidade que lhes permita deixar uma herança. Há pessoas que lutam a vida toda pela oportunidade que vai fazê-la deixar uma grande herança. Deixa eu lhe dizer, é quando nós lutamos por um propósito,
é que nós conseguimos deixar um legado, é um propósito que vai nos abrir a porta que nos leva a assumir o lugar que Deus tem para nós. Assuma o seu lugar. O povo que ficou em Jerusalém assumiu o seu lugar. O povo que voltou para suas terras, todos eles assumiram o seu lugar. E você, qual lugar você vai assumir? Qual é esse lugar que Deus preparou para você? Deixa eu lhe dizer algo. Você não vai conseguir assumir o seu lugar. Se assustou? Você não vai conseguir assumir o seu lugar. Que é um lugar de liderança. Esse lugar de liderança você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o maior líder de todos assumiu a responsabilidade de tomar o seu lugar. E quem é esse? Ele assumiu a responsabilidade de tomar o seu lugar naquela cruz. Ele assumiu a responsabilidade de morrer por nossos pecados, porque aquilo que era devido a nós não era uma terra abençoada e farta, era na verdade o lugar do desprezo, da morte e do esquecimento. O maior líder assumiu o nosso lugar, assumiu a responsabilidade por amor a mim e a você. Mas nós não conseguiremos assumir o nosso lugar, não somente de líderes, mas também o nosso lugar de escolhido. Sabe por quê? Porque nós estávamos apartados de Deus. Mas foi o escolhido de Deus, Jesus, que se ofereceu para tomar o nosso lugar. O Pai também o enviou para que Ele tomasse o nosso lugar. Jesus então morre na cruz do Calvário como o escolhido, e aqui é o significado da palavra Cristo, ungido, escolhido de Deus. Ele tomou o lugar que era nosso na morte. Ele tomou o lugar que era nosso no castigo, no sofrimento, na dor. E Ele fez isso, assumindo toda a vergonha, porque foi escolhido de Deus, para que nós fôssemos salvos por Ele, transformados por Ele. Jesus não apenas é o líder, Deus encarnado, não apenas é aquele que foi escolhido e enviado pelo Pai, Ele também se entregou por nós, voluntariamente. Ele se deu por mim e por você, de maneira que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que se esvaziou. E agora sim, por causa de Jesus, nós podemos assumir o nosso lugar. Não porque nós vamos conquistar esse lugar, não porque você e eu somos muito espertos e agora nós vamos conseguir, agora nós vamos encontrar uma estratégia, um meio. Não. Nós assumiremos o nosso lugar pela graça de Deus. Quando você se lembra da graça de Deus, você se lembra de alguém que lutou por você, conquistou um lugar para você e disse: venha, participe do que eu preparei para você. Que maravilha saber que o nosso lugar não é um espaço num terreno ou numa cidade. O nosso lugar, o lugar que Jesus conquistou para nós, é exatamente nele, no coração dele, junto ao Pai. E é esse lugar que nós somos convidados a ocupar. Assim como o povo ocupou Jerusalém por causa da promessa, da presença, por causa do templo, do culto, da adoração a Deus, nós ocupamos o nosso lugar em Jesus para adorá-lo e viver com Ele para todo o sempre.
qual lugar você assume hoje para ocupar? Que lugar é esse? Assuma. Diga hoje ao seu coração: eu preciso assumir meu lugar em Deus. Eu preciso estar disposto a mudar. Você precisa estar disposto a viver de uma forma diferente para viver em Cristo Jesus. As coisas velhas precisam passar. As oportunidades que vão aparecer ou que já apareceram precisam ser parte do seu passado, porque há algo novo, tudo se fez novo e essa nova vida é o que cabe para nós. Mas tudo depende da sua escolha. Se você vai escolher esse lugar em Deus, obedecendo, vivendo a vontade dEle, ou se será de acordo com a sua. Somente uma delas pode nos levar a viver coisas que a gente nem pôde ouvir, nem pôde ver, nem pôde imaginar. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu desafio você hoje a dizer: eu vou ocupar o meu lugar em Deus, como pai de família, como mãe de família, como empregado, como patrão, como servidor, como um professor, como um ministro de Deus. Eu vou assumir esse lugar e eu vou fazer a vontade de Deus aonde eu estou, custe o que custar. Você quer hoje tomar essa decisão junto comigo? Eu desafio você a ficar de pé e trazer o seu coração à presença de Deus, dizendo: Senhor, esse é um momento de decisão para mim, e eu faço isso, assumindo o meu lugar em Ti, para que a partir desse momento, eu viva, desfrute, e possa manifestar da Sua graça, da Sua bondade, do Seu amor, em tudo que eu fizer e onde quer que eu esteja. Vamos orar a respeito disso. Pai, a Ti nós apresentamos a nossa vida, porque nós não temos outro lugar para ir. Só através do Seu Filho encontramos palavras que nos dão vida, que nos alimentam e nos fazem perceber que há sentido para a vida. Só em Jesus há vida plena e eterna. É por isso que nós nos apresentamos e queremos ocupar esse lugar no Senhor, queremos estar em Ti e pedimos: reveste-nos de coragem, reveste-nos de ousadia, para cancelar tudo aquilo que não cabe nessa nova vida, não cabe nesse lugar da Sua habitação, da Sua presença. Ajuda-nos a mudar nosso vocabulário. Ó Deus, purifica nosso olhar, purifica nossas mãos, que os nossos pés corram para Ti e que todo o nosso corpo, nosso ser, seja consagrado ao Senhor e à Sua glória. Que ocupemos esse lugar para que essa cidade veja que há um lugar no Senhor, que há um lugar em Ti, que é nesse lugar é que vale a pena a gente viver, que é nesse lugar que nós somos supridos, abastecidos, cuidados, nesse lugar que nós somos enviados, e é em Ti, nesse lugar que nós assumimos hoje, é que nós podemos encontrar um motivo, não somente para viver, mas um motivo para entregar a nossa vida, porque assim Jesus fez. Nós nos apresentamos a Ti, para que o Senhor seja glorificado em nós, em tudo que temos e somos, que seja para Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém.